Olha, mas eu não falei que estava todo mundo em pânico com uma possível delação do Gustavo Lima? Olha, em menos de 24 horas já todo mundo se mexeu ali, o Cássio Nunes deve ter feito umas 100 ligações, o desembargador cancelou a ordem de prisão, ainda só faltou o desembargador na decisão se convidar para a próxima festa no iate. Falou, Gustavo Lima, me chama para a próxima que eu vou, porque olha, que vergonha que é a justiça brasileira. Porém, tem mais instâncias, a coisa vai ficar ruim, viu? A investigação segue contra ele. Falar aqui de bolsonaristas que estão em pânico por outros motivos. Olha, o Procurador-Geral da República, ele começou a ir para cima de vários bolsonaristas, aí estamos falando de algumas centenas que estavam usando o Twitter de maneira ilegal. O Alexandre de Moraes, ele determinou multa de R$50 mil por dia para quem utilizasse a plataforma de maneira ilegal. Então, o Procurador-Geral da República acionou a Polícia Federal para verificar quem fez isso. E aí, ele deu uma diretriz para a Polícia Federal, que foi noticiado ontem à noite. Ele falou o seguinte, olha, nós vamos para cima de quem utilizou essa rede para propagar discurso de ódio e para propagar golpe de Estado ou discursos aí que vão nesse sentido, para atentar contra a democracia. Quem só utilizou a rede ali para ver gol do seu time, porque lá sai gol, para ficar dando opinião de futebol, para ficar vendo aí seu artista preferido, essas pessoas, esquece. Vamos ver aí, vamos ver todos os bolsonaristas. Pois bem, vocês aí que não têm acesso a essa rede social, felizmente, não estão perdendo nada. O que aconteceu lá, que eu fiquei monitorando desde que foi banida, é o seguinte. Os discursos de ódio aumentaram 100 vezes. Os discursos golpistas, as pessoas fazendo ameaças de morte ao Lula e ao Alexandre de Moraes, aumentaram 100 vezes. As pessoas começaram a pensar, pronto, agora não tem monitoramento aqui, agora eu posso falar o que eu quiser. Agora estamos nós nazistas entre nós, assim que pensaram os bolsonaristas. E aí eles começaram a fazer mais discurso de ódio. Então, é um trabalho fácil. Olha, mas muito fácil para a Polícia Federal, eu vou falar. Se o Alexandre de Moraes ainda quiser dar uma tacada de mestre, ainda vou criar um órgão anti-discurso de ódio aí, vai ser financiado por esse pessoal, aí ia ser genial. Ou mandar o dinheiro para algum órgão ou instituição que os bolsonaristas odeiem, aí ia ser melhor ainda. Pois bem, o que acontece é o seguinte, eu fiz um post no dia que o Twitter foi banido e falei, o Twitter tá banido, eu vou denunciar todo mundo que fizer esse discurso de ódio aí. Só no meu post, é só ir lá. Viu, senhor procurador-geral, senhor delegado, senhores agentes da Polícia Federal. É só ir no meu post. Lá tem mais de 1.200 comentários de bolsonaristas ameaçando a mim de morte, ao Lula, ao Alexandre de Moraes e falando tudo do ruim e do pior depois que a plataforma tinha sido banida. E aí, uma coisa que o Procurador-Geral da República decidiu e que está apavorando bolsonaristas, principalmente aí Nicolas Ferreira, Eduardo Bolsonaro, Carla Zambelli, tem alguns outros parlamentares, mas esses são os que mais usaram, é que quem fez discurso de ódio antidemocrático vai ser multado em R$50 mil por dia, mesmo que não tenha feito discurso de ódio todos os dias, por dia que utilizou a plataforma. Então o que acontece? Esses aí utilizaram todos os dias. A Carla Zambelli até agora, o vídeo passado aqui eu mostrei a Carla Zambelli lá, brigando com os bolsonaristas lá num post que ela fez ontem. Ou seja, ela continua usando. 50 mil por dia. Vamos lembrar que o Daniel Silveira foi multado. A multa dele era menos. Eram R$15 mil por dia. Aí ele foi multado se ele não usasse a tornozeleira. Aí o que ele fazia? Ele quebrava a tornozeleira de propósito. E aí ele era multado se não fosse colocar outra. Aí ele não colocava, aí ele desligava a tornozeleira. Aí ele ia lá, desfilava lá no Congresso Nacional de Tornozeleira, depois chegava o final de semana e ele quebrava a tornozeleira de novo. Pois bem, as multas ao Daniel Silveira, que ele adorava, enchia a boca para falar que ele estava descumprindo porque ele não aceita a ordem de ditador, etc., chegaram as multas a mais de R$2 milhões. O Daniel Silveira não pagou a multa. Inclusive, no dia que ele foi preso, a Polícia Federal achou R$275 mil em dólar, foram $70 mil, na cotação da época dava isso, que ninguém sabe de onde veio, né? Dinheiro que deve ter roubado, porque esses caras são todos ladrões de dinheiro público. Aí o que acontece? Talvez ele estivesse pronto para fugir do Brasil, né? Já estava com os dólares ali, estranho estar em dólar. Tá, o que acontece foi o seguinte, o Daniel Silveira já teria sido solto. No Brasil,
o cara é réu primário, o crime dele não envolve violência, né? Não foi um assalto, uma coisa assim, ele fez ameaças. Aí é 1/6 da pena. Então ele foi condenado a 8 anos e 9 meses, já tinha cumprido boa parte antes da sentença, cumpriu outra parte, aí seria solto. Porém, o Daniel Silveira não pagou a multa. Por que eu estou falando do caso Daniel Silveira? Porque agora veja o que está acontecendo com outros bolsonaristas. Eles vão ser multados. Aí, eles vão fazer drama. E não vão querer pagar a multa. Ou alguns, a Carla Zambelli adora ser multada, porque aí ela faz uma vaquinha, e aí ela passa a meta dela, ela vai lá, ela é multada em alguma coisa, ela tem que pagar 10 mil. Aí ela começa a pedir, fica 2, 3 semanas pedindo dinheiro, arrecadou da última vez 175 mil, para uma coisa que ela tinha que pagar 30. Ou seja, arrecadou 140 a mais. Fez o quê? Foi de primeira classe para a Coreia, ficar na cidade mais cara da Coreia lá, em hotel 5 estrelas. Ela pagou as férias dela com a vaquinha que ela fez. Foi isso que fez a senhora Carla Zambelli. Aí o que acontece? Das próximas vezes, talvez isso não funcione bem, porque vai ter muito bolsonarista pedindo grana. Muitos. Porque muitos serão multados. E aí, eles não pagando a multa, não acontece nada com o deputado e tudo mais. Veja, o Daniel Silveira não pagou a multa e até então estava livre, leve e solto. Só que a partir do momento que a Carla for cassada e ela perca o mandato dela, ou a partir do momento que ela for condenada, aí ó, tem muita coisa. Uma das pessoas que estão em piores situações jurídicas, fora o Jair Bolsonaro, é a Carla Zambelli, porque ela tá ali em quase todos os crimes do Bolsonaro, ela tá junto, e ela ainda tem aí o caso do Walter Delgatti Neto, que ela foi delatada pelo hacker, então tá ruim a situação dela naquilo ali também. A Carla vai ser condenada, aí ela vai ser tornada inelegível pela lei da ficha limpa. Ela vai tentar concorrer em 2026, vamos supor, na melhor das hipóteses para ela. Ela não vai poder concorrer. O mesmo vai acontecer com Eduardo Bolsonaro, com Nicolas e outros. Aí eles não podem concorrer, porque estão condenados ali por golpe de Estado. Aí, dia 1º de fevereiro de 2027, acaba o mandato deles. Sabe o que vai acontecer? Carla Zambelli vai presa. E aí, na hora que ela for presa, e ela quiser ser solta, não vai adiantar ela ter ali cumprido 1/6 da pena, ter bom comportamento, etc, etc, igual o Daniel Silveira. Por quê? Porque a Carla Zambelli vai ter multas a pagar. Os outros bolsonaristas também estão na iminência aí de terem multas enormes para pagar. Muitos aí dos patriotários que foram condenados a 17 anos de prisão, muitos deles perderam tudo o que tinham por conta aí das multas impostas pelo Alexandre de Moraes. Tiveram casa, carro, tudo bloqueado. Eles não ficaram só presos, ficaram pobres também, bem mais pobres. Alguns já eram pobres, ficaram bem mais pobres. É isso que faz o Bolsonaro na vida das pessoas. Então agora o Gonê tá ali, mandou a Polícia Federal e ele tá indo para cima para ver quem são os bolsonaristas que usaram para pregar discurso de ódio, para pregar aí crimes e tudo mais. Já dei aqui exemplo de alguns, né, tem vários outros. E aí, quantos dias cada um desses usou? E não adianta apagar o post não, viu? Fica tudo gravado, não adianta. Tem gente aí que começou a apagar post, já tem bolsonaristas que apagaram todos os posts que fizeram e tal. A do Te Atualizei, que é um canal aí de fake news bolsonarista, essa já apagou um monte, depois ela fez uma explicação, dizendo que não estava usando o VPN. Bateu medo. Você que tem foto dela no Instagram dela mostrando que ela está no Brasil. Você teletransportou para outro país, usou a rede social e voltou, tá ruim, hein? Tá ruim a coisa. Então, tá aí um desespero. Para piorar, em Brasília tá um burburinho enorme. A maioria dos parlamentares não estão em Brasília porque Vossas Excelências tiram aí o mês de setembro inteiro, e alguns vão tirar outubro também, para fazer campanha para os seus apadrinhados a vereador e a prefeito para aumentar seus cacifes políticos. É isso, tá? Então eles não vão para Brasília, assim, trabalhar, não, vamos fazer campanha aqui pro pessoal. Tá, aí o que acontece é o seguinte, alguns estão em Brasília porque estão reunidos lá. Por quê? Porque eles estão tentando de todas as maneiras descobrir se o Gonê começou a investigar o Arthur Lira. Porque o medo que está lá em Brasília, em parte do Centrão, é se o Gonê começou a investigar o Arthur Lira, porque o Flávio Dino mandou para a Procuradoria-Geral da República, para a Polícia Federal, para a Controladoria-Geral da União, mais de 20 relatórios do Tribunal de Contas da União, mostrando ali crimes feitos pelo Bolsolão.
Algumas dessas investigações pegam em cheio o Arthur Lira, como a dos kits de robótica, que ele tinha barrado uma investigação, porém dá para ter outra. E aí tem muita prova contra o Arthur Lira, muita prova. As provas que foram anuladas não mudam em nada o fato de que tem outras inúmeras provas contra ele. Aí a coisa fica feia, fica muito, muito feia para Arthur Lira, que é só o Procurador-Geral da República mandar quebrar os sigilos de todo mundo ali de novo, e pronto, ele pega quase todas as provas. Não vai ter os vídeos que a Polícia Federal gravou das malas de dinheiro, mas vai ter todas as transferências, do dinheiro veio daqui, foi para lá, foi assim, assim, assado, tudo, tudo. Num crime aí estamos falando aí de 49 milhões de reais que custaram os kits, que na verdade os kits não custavam nem 10 milhões. Então foram mais de 30 milhões aí roubados nesse crime. Por baixo uns 30 milhões. Aí o que acontece? Eles não descobriram até agora, a última notícia que saiu, mostra que ainda estão aí os parlamentares bem aí tensos com o que será que pode acontecer agora que o Gonê deve ter aberto várias investigações por conta do Bolsolão. Lembrando que o Flávio Dino, ele deu um prazo de 90 dias para os órgãos todos decidirem o que vão fazer, se vão investigar, se não vão, e informarem. Então, o prazo de 90 dias acaba aí lá para novembro. E aí os órgãos vão dizer se abriram investigações, se vão abrir, quantas, assim assado. O fato é que o Flávio Dino quer investigar todo o Bolsolão, desde 2020 até 2024. Então vai investigar tudo. Então vai ter muita gente aí que vai rodar nessa aí. E aí o que acontece é que o cacife do Arthur Lira fica cada vez menor. Ele já está sem essas verbas aí, sem as emendas PIX, sem as verbas do Bolsolão para usar. O pouco que ele pode usar está bem limitado, então ele está sem um cacife no momento em que ele quer eleger aí um presidente da Câmara dos Deputados, sendo que ele ficou naquela de ter 3 candidatos, foi o mesmo que fez o Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia ficou numa de ter 3 candidatos, um deles era inclusive o Arthur Lira. O Arthur Lira era cotado ali como 4º. Aí o que aconteceu? Os 3 candidatos brigaram, passaram aí 2 deles a apoiar o Arthur Lira, o outro ficou com o Rodrigo Maia perdeu. Foi isso que aconteceu. E o Arthur Lira, que era um dos 3 candidatos, um dos 4 ali, ganhou. O Arthur Lira ficou com 3 candidatos agora, ele resolveu apoiar uma 4ª pessoa, que tem apoio só de um dos candidatos, e os outros 2 se uniram contra ele. E os líderes aí do Centrão estão irritadíssimos com Arthur Lira. Esse que tá aí o clima em Brasília. Para piorar, tá cheio de bolsonarista apavorado, porque o Flávio Dino também, nessa semana, ele disse que, olha, os bolsonaristas adoram o artigo 142 da Constituição, mas tem também o artigo 242. Vamos colocar 100 a mais? Tá. Esse artigo trata aí de expropriação de terras. O que é expropriação de terra? Alguém tem uma terra e essa terra é expropriada, ou seja, essa terra volta a ser do governo, e aí o governo dá essa terra para alguém. Essa pessoa perde a terra sem direito a nenhuma indenização, nenhuma compensação. Você fala, nossa, Thiago, que coisa. O que a Constituição prevê sobre isso? Pois bem, do artigo 242 para frente, a Constituição trata aí sobre terras onde estão sendo cometidos crimes podem ser expropriadas. Aí lista alguns crimes ali, mas diz crimes bem genéricos. E aí o Flávio Dino falou, pois bem, a pessoa usar a sua terra para fazer queimada e aí fazer fumaça tóxica sair para todo mundo, e o pior, tá fazendo queimada com o intuito de acabar com a natureza e vai fazer queimada na sua terra, a queimada vai pegar em terras que são da União, que vão queimar, e você vai lá e vai tomar essa terra para você, né? Isso que eles fazem. Essas pessoas terão suas terras expropriadas. Então, o governo Lula pediu um estudo para o advogado-geral da União, que está fazendo o estudo. Tem ministérios aí, o Ministério do Meio Ambiente também está fazendo esse estudo. Mas o Flávio Dino já falou, dá para fazer isso sim. Ou seja, o que o Flávio Dino fez foi dar um sinal para o governo Lula e para o senhor Jorge Messias, que é o advogado-geral da União, para falar, olha, entrem na justiça. Que eu sou o relator aqui, eu vou mandar expropriar sim. E eu já mando no STF, o cara que entra na justiça depois com a terra já expropriada. Entrem na justiça. Então imagine você, empresários bolsonaristas nesse momento apavorados, porque se o Flávio Dino for para cima, da maneira que ele está sinalizando que ele vai para cima, nós teremos alguns empresários bilionários perdendo aí centenas de hectares de terra, mas perdendo muita, muita terra mesmo. Esse pessoal está apavorado, eles vão perder aí milhões e milhões de reais, mas muita grana.
Tem empresário que talvez é empresário, né? É criminoso, o cara tava tocando fogo, criminoso, mas criminoso empresário. Tem uns aí do agro que vão perder tudo se tiver as terras expropriadas. Então a coisa tá feia. Agora vê aí o trabalho que está fazendo o Ministério do Meio Ambiente. Espero que faça. Olha, hoje em dia tem imagem de satélite. Eu falei aqui, eu dei uma ideia aqui outro dia que eu falei, olha, pega uma imagem de satélite de antes, como estava, pega uma imagem de satélite depois. Só que eu falei isso há alguns meses sobre eu pego uma imagem de satélite de 2010 e uma de 2024 e falo, olha, aqui era floresta, agora é pasto. E expropria tudo. Expropria tudo, vai voltar a ser floresta. Pô. Se aqui era floresta, agora é pasto, porque em algum momento você queimou, você desmatou e você tomou essa terra que era terra da União. Então, para mim, expropriava tudo. Mas agora, nesse caso, tá fácil. É só ver onde, 1 mês atrás, 2 meses atrás, não estava queimando, onde você vê lá que tá tudo cinzas, e mapeia direitinho, e expropria tudo. Entra na justiça e fala, ó, o terreno tal ali, ó, de tal lugar até tal lugar, assim, assim, assado, põe uma fotinho ali, e do Google Maps, do mapa, fala, isso aqui, ó, expropria. E o Flávio Dino, ó, tá, expropria. E o agro que fique agora com esse prejuízo enorme. Imagina aí, vai tudo para a reforma agrária, para a agricultura familiar. Quem alimenta o Brasil hoje, 70% de tudo que a gente come, e o Brasil é um país que muito come vegetais, né? A comida é arroz e feijão, né? Quando é batata, enfim, 70% vem da agricultura familiar. Imagina que belezinha que vai ser ver um monte de gente da agricultura familiar, do MST, entrando nessas terras aí. Isso vai ser uma delícia. Veremos aí os próximos passos. Os bolsominions estão apavorados que o relator é o Flávio Dino. Peço aí sua inscrição no canal. Seguimos aqui na luta. Falou!